Olá, amigas e amigos que curtem, que compartilham, que gostam de discutir temas da política, da esfera pública. Estamos aqui iniciando mais um Senda Legislativa, o seu programa semanal de debates que realmente fazem a diferença na democracia, nas discussões relevantes. E estamos em todas as redes sociais e também na TV Câmara Fortaleza, dando continuidade às nossas discussões sobre as instituições, sobre os trabalhos que fazem a diferença. Hoje nós vamos discutir um pouco, compreender a história, o passado e o presente do IDT. E para falar sobre o tema, sobre as instituições, trouxemos, claro, quem realmente entende de IDT, o presidente do Instituto, Raimundo Ângelo, presidente do IDT, e o diretor Rubens Rodrigues, a quem eu quero agradecer a presença de vocês aqui no nosso Cena Legislativa, para falar com o nosso público, celebrar também, que eu sei que vocês estão no momento de celebração, são 50 anos do Sistema Cine, e a gente também que acompanha todo o universo político, governamental, sabe que o IDT também vem apresentando, a partir da política de trabalho do governador Armando de Freitas, números muito relevantes, muito importantes. Eu acompanho as redes sociais do Raimundo e a gente vê que esses números eles são evidenciados. Então, primeiro, quero agradecer a presença de vocês aqui no Cena Legislativa. E para quem não conhece o IDT, a gente tem aqui uma audiência do Ceará, mas também uma audiência fora do Ceará. Então, eu queria que vocês falassem um pouco o que é o IDT aqui para o nosso público. Primeiro, professor Cleito, muito obrigado ao Cena Legislativa e esse momento que a gente falar do sistema público de emprego aqui do Ceará. O IDT tem uma história longa, né? Aqui no Ceará são 50 anos, né, do sistema Cine, né, no país. Então, a gente prestando um serviço para ajudar na empregabilidade do povo do nosso país. No Ceará, o IDT tem uma trajetória de muito sucesso e tem colaborado muito com os trabalhadores cearenses. Então, a gente tem uma participação importante. A nossa participação, por exemplo, do CAGED é a maior do país, do ponto de vista de números, né? Em torno de 10%, enquanto a média ela chega em torno de... não chega a 4%, né, Rubens? A média do país inteiro. Então, a gente tem uma participação muito importante. E a gente, além do sistema público de emprego, que nós trabalhamos a questão da intermediação de mão de obra, de profissionais, que aí vem o seguro-desemprego, também é uma das operações que a gente executa. O aprendiz empreendedor também é uma qualificação para aprendiz, a gente chama o aprendizado, né, que a gente fala. Temos também uma política de qualificação profissional, não é uma política, uma política importante, a gente está retomando de fato, né, mas a gente tem uma política também de qualificação profissional. Agora nós estamos executando um programa muito importante para o governo, que é o Vai e Vem Trabalhador. No caso do Vai e Vem Trabalhador... Uma das propostas de governo uma das Eumano, propostas, né? de campanha do Eumano. Sim. Aqui em Fortaleza já foram mais de 40 mil fizeram o cartão Vai e Vem e mais de 1 milhão de passagens, né, de pessoas que utilizaram o cartão. Então, isso é um dado significante. E desses 40 mil, quase 5 mil pessoas já ingressaram no mercado de trabalho. Então, a partir desse programa, né, que facilita, né, o Vai e Vem Trabalhador, são 40 passagens, né, durante o mês. O trabalhador pode se deslocar de um município da região metropolitana para outro. Então, isso é um programa muito muito importante, né? Então a gente tem
Outra questão é a nossa política de intermediação. Anualmente, nós atendemos do IDT em torno de 800 mil pessoas, não é isso, por aí? 800 mil pessoas, né? Passa pelo IDT. Em todo o Ceará, né? Em todo o Ceará. Em todo o Ceará, a nossa taxa de aproveitamento ela é alta, ela é de 70%. Então, você tem uma taxa de aproveitamento importante. E nós, em média, anualmente, nós colocamos no mercado de trabalho de carteira assinada em torno de um ano, em torno de 50 mil. Uma média de 50 mil pessoas são colocadas no mercado de trabalho. Então, a gente, nessa parte aí da intervenção de mão de obra, a gente tem os nossos indicadores são muito importantes, a gente colabora bastante. Lógico que tudo isso tem uma política, né? Nós temos uma política de valorização dos nossos profissionais. A instituição que tem profissionais que estão há muito tempo na instituição. No caso do Rubens, que vai falar que ele está há mais de 30 anos na instituição, isso também ajuda. Somente, né? 35. Isso também ajuda. Então, é um processo, né, que tem toda uma trajetória aí de contribuição, né? Então, isso ajuda. E o governo, né? O governador Eumano tem incentivado bastante a geração de emprego e renda do Ceará, com a atração de novos negócios para o Ceará, de indústria, né? De serviço, de comércio, a construção civil, no caso do Minha Casa Minha Vida. Então, são diversas políticas, né, que tudo isso vão se somando e vão colaborando. E temos também uma política de qualificação profissional, que essa política ajuda. Por exemplo, nós temos termo de cooperação com a SPS, que faz uma política de qualificação profissional principalmente o aprendiz, né? E temos uma política e tem o Centec, que é o pioneiro na área da qualificação profissional, que nós temos um termo de cooperação. Isso. Que todos os concludentes dos cursos do Centec, eles são cadastrados no Sistema Público de Emprego. Então, assim, o Eumano, além da atração de investimento, ele incentiva muito a área da qualificação profissional. Então, você junta essa coisa da qualificação profissional, juntamente com o IDT, que faz a intermediação, e a gente chega a esse resultado. Hoje, nós estamos caminhando. Hoje, do governador Eumano até hoje, já foram 150 mil pessoas foram colocadas no mercado de trabalho, estão trabalhando de carteira assinada. Foram gerados 157 mil novos postos de trabalho. 2023 para cá. 2023 para cá. Isso é um número muito significativo. A tendência que o governador Eumano termine o seu governo, desses últimos 16 anos, nós tivemos 4 governos, vamos contar, o governo do Cid, que foram 2 anos, o governo do Camilo. O governo do Cid foi o governo que mais gerou emprego no Ceará, até então. Foram 214 mil, do período do governo do Cid. Nós vamos nos aproximar ou passar desse número, né? Então, talvez o governador Eumano termine o governo dele com o governo que mais gerou emprego do estado do Ceará. Então, a nossa participação... Histórico, né? Então, a nossa participação, a participação do IDT é muito, muito importante e significativa para que a gente tenha esses resultados. É um conjunto. Claro. Nós temos a Secretaria do Trabalho, a própria CCTEC, juntamente com o Centec, a SPS, a Secretaria de Educação,
todo esse conjunto de secretaria ajuda com que o governador chegue a esse resultado. Perfeito. E Rubens, como é que você estava... O presidente mencionou que você tem aí mais de 30 anos de casa, né? Como é que você vê a evolução da instituição como profissional que perpassou aí várias gestões, vários governos, né? Como é que você vê o IDT, se você pudesse fazer assim essa memória, esse resgate de memória do momento que você entrou lá no Instituto para o momento que você vive agora em 2026? Primeiramente, obrigado pelo convite, professor Cleiton, ao Assembleia Legislativa, agradecer a presença do nosso presidente do IDT, Raimundo Ângelo. Então, ao longo dessa trajetória, eu inicio minhas atividades no Sistema Público de Emprego no dia 13/3/1990, né? E daí para lá, tive a oportunidade de entrar como estagiário, fiz um concurso público, fui atendente, depois fui responsável pelo seguro-desemprego, que é uma atividade que o IDT exerce, depois pela intermediação de profissionais, no atendimento ao público do dia a dia. Sim. Na sequência, fui alçado à condição de articulador, que era o profissional que visita as empresas, buscando captar vagas para que elas possam ser aí ofertadas aos trabalhadores. Né? No próximo momento, fui alçado à questão de gerente de unidade de atendimento da rede. Né? Então, ocupei, eu acho que umas 6 gerências de unidades distintas, indo até, na minha primeira, foi em Tianguá. Depois Pecém, Caucaia, Messejana, Centro. Na consequência disso, presidente, fui para a Coordenação Estadual de Intermediação de Profissionais. E hoje, Bacana. graças ao presidente Raimundo Ângelo, que ele me convidou para estar na questão, na situação de diretor de promoção do trabalho e empreendedorismo. Então, ao longo desse tempo todo, né, é uma evolução impressionante. Nós trabalhávamos manualmente, professor. Então, todos os manuais eram feitos na caneta e na munheca. Muito bem. Certo? E aí veio a parte da informatização, veio a parte do aprendizado dos colaboradores, né? Da evolução de todo esse sistema. Que hoje nós trabalhamos com um aplicativo, tem um aplicativo, né, Carteira de Trabalho Digital, que ele possibilita que os trabalhadores possam, inclusive, se encaminhar para as vagas, verificar as oportunidades de emprego, sem precisar se dirigir à unidade de atendimento. Ótimo. Hoje, graças ao presidente, ao secretário Vladson, o sistema é todo de agendamento. O trabalhador, ele escolhe o dia e o horário que ele quer ser atendido em uma das nossas unidades, podendo ir até presencialmente. Então, nós temos nosso portal interativo, com grandes parcerias, como o nosso presidente falou, seja com o Centec, o governo do Estado tem dado todo o apoio, nosso governador Elmano de Freitas. Então, e lembrando que no governo anterior, o Ministério do Trabalho foi extinto. Sim. E agora o nosso presidente Lula trouxe o Ministério de novo e o governador Elmano cria a Secretaria do Trabalho para fortalecer essa ação do Sistema Público de Emprego. Então, se eu pudesse fazer um resgate de tempo, estamos em constante evolução no transcorrer deste período, professor. E que o sistema, vida longa ao Sistema Público de Emprego, porque é local onde as pessoas que têm menos possibilidades de conseguir as coisas, tem menos acesso, menos condição, ela busca ali a casa do trabalhador. Ali é o seu lugar, onde ela consegue o seu atendimento, ela consegue transformar a sua vida através de um curso de qualificação, um encaminhamento para uma oportunidade de trabalho. Então, considero que o Sistema Público de Emprego, desde o seu pensar, que foi lá no pós-guerra, em 1948, chegou no Brasil em 1977, no Ceará em 78. São 48 anos de Sistema Público de Emprego, 27 anos de IDT, né, que o IDT executa as políticas públicas do trabalho, uma ação até inovadora, porque lá em Brasília nós somos a única OS que executa o Sistema Público de Emprego no Brasil, sendo em termos de performance e qualidade a melhor.
Melhor, Porque como no disse o restante presidente, do país, qual é o formato? É o que? É secretaria mesmo? É um Não, é Cine, né? Sistema Cine. sistema Cine, não tem OS gerenciadora, não. eles operam diretamente. É o governo que contrata Interessante. direto as pessoas ou ele faz parceria com os municípios. Interessante. Sempre quando saber. eles viam aqui, os auditores do Ministério, eles achavam muito interessante essa execução por conta da expertise técnica das pessoas, pela sua constância, pelo seu tempo, né, presidente? A constância. Isso. É esse Muito importante. esse é um dos segredos dos nossos resultados. É a constância, é um quadro de funcionários que tem uma capacidade técnica muito boa. Eu queria comentar com vocês uma fala recente do governador Elmano de Freitas, que eu acho que toca muito o IDT, quando ele informou que o Ceará hoje, né, isso é um dado importante, tem mais emprego, conseguiu gerar mais emprego formal do que inscritos no programa Bolsa Família. Né? Isso é um dado muito importante porque a gente sabe, primeiro, da importância do programa Bolsa Família, mas que o emprego formal ele é a entrada em uma série de direitos, a uma busca de uma qualidade de vida, né? Assim, existe uma geração hoje, eu até tive a oportunidade de escrever sobre isso, existe uma geração que critica, né, a CLT, né, fala de uma forma até pejorativa, uma geração de juventude hoje, mas que acabam esquecendo a importância da manutenção e da luta que a expansão desse sistema para que você tenha um desenvolvimento. Né? E aí, falando nesse desenvolvimento, Raimundo, Rubens, queria que vocês comentassem um pouco o papel do IDT no interior do Estado. Né? Porque a gente sabe que Fortaleza tem uma dinâmica, né? Tem uma dinâmica econômica muito superior à maior parte dos municípios. Então, como é que o IDT ele se articula num município em que a economia é menos dinâmica, tem mais, a geração de emprego é um pouco mais difícil? Como é o trabalho no interior do estado, Raimundo? Não, primeiro que é importante a gente reforçar, nunca deixar de reforçar a política é uma política prioritária para o governador, a geração de emprego e renda no nosso estado. Quando ele cria essa carteira de trabalho, com esse objetivo de fortalecer a política pública de emprego, né, e fortalecer a geração de emprego. Então, o Elmano, ele se destaca muito nisso e ele valoriza bastante. Confere esse dado que ele falou em público, da questão de ser mais... O dado confere, nós temos mais pessoas de carteira assinada do que beneficiários do Bolsa Família, isso é um dado. Sim. Então, isso é um fruto de uma política. Né? Com relação os nossos dados do interior, se eu for pegar aqui, Horizonte é metropolitana, eu vou tirar Horizonte, tirar Pecém, mas se eu pegar Sobral, Sobral é em torno de 70% dos trabalhadores que ingressam no mercado de trabalho, mais de 70% passa por sistema público de emprego. O Cine é procurado, o IDT, eles chamam Cine. O Cine é procurado primeiro ele era procurado para tirar a carteira de Ministério do Trabalho, seguro-desemprego, para qualificação profissional, para busca de vaga, para orientação sobre o mercado de trabalho. Todos os funcionários, por exemplo, da Grande de Sobral passa pelo IDT. Inclusive, nós temos colaborador nosso que participa do processo de seleção dentro da empresa. Eles vão para dentro da empresa, em Tianguá, o resultado é praticamente o mesmo. Nós temos uma São quantas unidades? São 19 unidades. 19 unidades. A unidade aqui em Fortaleza, nós temos unidade aqui, unidade do centro, na Rua Assunção, nós temos na Messejana, nós temos no Antônio Bezerra, lá no VaptVup, nós temos aqui
no Benfica, nós temos ali na Aldeota também, no VaptVup ali da Aldeota. Então, aí nós temos em Sobral, temos em Tianguá, Crateús, Quixadá, Quixaramubim, onde mais, doutor Rubens? Limoeiro, Juazeiro, Iguatu, Crateús, Itapoca. Então a gente está espalhado em todas as regiões, todas as macro-regiões nós temos uma unidade. Ótimo. E essas unidades, o resultado das unidades do interior, no ponto de vista de participação no CAGED, é maior do que a de Fortaleza. Lógico, mas eu acho que isso tem uma... não é que as nossas unidades aqui não funcionam bem, mas o contingente aqui é bem maior e tem outros instrumentos que as empresas usam para poder fazer a captação também. Perfeito. Pessoal, eu sei que o tema é palpitante, a discussão é boa. Aqui vocês só abriram alguns pontos. Depois vocês podem voltar aqui para falar mais sobre os desafios do IDT. A gente tem um tempo mais curto. Quero agradecer ao presidente do IDT, Raimundo Ângelo, ao diretor Rubens, primeiro pela apresentação do IDT, pelo papel, né, estratégico de referência nacional, né? Por isso que eu resgatei aqui a fala do governador, porque me chamou muito a atenção quando ele traz esse dado de o número de empregos formais superar o número de beneficiários do Bolsa Família. Isso significa que a política está tendo êxito, né? Porque esse trabalhadora que recebe Bolsa Família, muitas vezes ele sai do Bolsa Família porque ele entra no emprego formal e passa a ter mais qualidade de vida, mais perspectiva. E aí, presidente, você fez uma fala que eu achei muito feliz da questão da integração. Isso não é função, isso não cabe só ao IDT, né? Você tem um IDT, você tem uma Secretaria de Educação, você tem um instituto como o Centec que faz a qualificação, você tem o papel da Secretaria do Trabalho, que também faz um monitoramento estrutural disso. E eu penso que o grande desafio das políticas públicas é integrar todas essas forças, né? A partir do momento que você integra esses profissionais, essas secretarias, esses institutos em um só objetivo, a gente consegue fazer muito mais. Então, obrigado, pessoal. Obrigado, Raimundo. Obrigado, Rubens, pela participação. Obrigado, Cleito. Estou aqui à disposição, viu? Obrigado, querido. Agradeço, professor Cleiton, pelo convite e queria deixar um grande abraço ao nosso colega de trabalho, de toda a rede IDT Cine, que certamente estão acompanhando aqui conosco esse momento. Grande abraço e muito obrigado. Muito bem, gente. Um grande abraço aí para todo mundo que continua fazendo o IDT aí das 19 unidades, né, do isso. IDT e da sede também, que tem também os seus colaboradores. É isso. Esse foi o nosso Cena Legislativa de hoje. Vejo vocês no nosso próximo programa.